Olá, eu sou o Luiz e você está ouvindo mais um episódio do Ecos do Marajó. Hoje eu converso com o escritor e poeta Itamar Vasconcelos, autor do livro Marajó, Contos de Terror e Suspense. A gente vai falar um pouco sobre o início da sua trajetória e o processo de criação das histórias, de documentação das histórias, a relação com a cultura marajoara e com o público, o que o público também pode esperar dessa obra. Itamar, seja muito bem-vindo ao Ecos do Marajó. Para começar, eu gostaria que você se apresentasse aos nossos ouvintes. Quem é Itamar Vasconcelos, escritor, poeta marajoara, e como a tua trajetória literária começou e te motivou até chegar a essa obra que a gente vai falar hoje. Boa noite, Luiz. Antes de mais nada, quero te dizer que é uma honra estar aqui com você, falando com o povo marajoara, falando com as pessoas que entendem de Marajó, com aqueles que se preocupam, que se importam com o que acontece aqui. E também falando com aqueles que têm uma obrigação de fazer alguma coisa por esse povo e acabam muitas das vezes esquecendo, né, da sua responsabilidade. Acredito que essa é a hora de a gente falar. Meu nome é Itamar de Vasconcelos, eu sou nascido no município de Melgaço mesmo, resido lá. E quero também ressaltar que eu sou filho da dona Ciro, do seu Itamar. Nós somos um município pequeno, todo mundo se conhece, né? Naturalmente. É assim que funciona no município de Marajoara. Bom, eu sou escritor, sou filho do Marajó, sou filho, como todo mundo, eu gosto muito de dizer, né? Sou filho do barro, do silêncio, da chuva, das vozes que vêm da lama. Eu nasci num lugar onde tudo é carregado de muita história. E onde cada pessoa, tenho certeza disso, cada pessoa tem dentro de si um rio e tem também um bocado de dor. Porque é muito complicado pra gente, né, ter que presenciar certas situações que acontecem no nosso dia a dia, né? Às vezes até vivenciar situações que são tanto quanto delicadas para qualquer ser humano em qualquer lugar do mundo. A minha escrita, ela começou antes que eu soubesse realmente escrever, porque foi quando eu ouvia, por exemplo, os meus pais, os meus tios, né, as pessoas mais velhas que conviviam com a gente, contar as histórias de visagens, de encantados, de gente, por exemplo, que o rio levou e nunca devolveu do mesmo jeito. Essas histórias, elas me ensinaram duas coisas. Elas me ensinaram que o medo ele pode ensinar e que o esquecimento é a pior morte de todas. Então eu escrevo exatamente para isso, para lembrar das vozes que o tempo tenta calar, das vidas pequenas que ninguém conta, sabe? Das crianças que desapareceram e ninguém fala nada, das crianças que foram levadas e ninguém menciona, sabe? Todo mundo parece que fez questão de esquecer. Eu escrevo para que todo mundo entenda que existe uma dor muito grande aqui no nosso Marajó, que eu tenho certeza que só é vista quando estoura alguma coisa aí nas mídias, mas rapidamente é silenciada. Por quê? Porque ninguém quer fazer nada e ninguém tem feito muita coisa realmente em relação a isso. Quando eu escrevi Marajó, Contos de Terror e Suspense, eu não quis fazer um livro de terror no sentido americano da palavra, sabe? Eu quis fazer um livro de exorcismo. Mas só que um exorcismo de quê? Do silêncio, da omissão, da culpa coletiva, sabe? Porque aqui no Marajó, o terror ele é cotidiano. Ele se disfarça, por exemplo, de seca, de abandono, de promessa de política quebrada. O verdadeiro terror é acordar e ver que nada muda todo dia. Que o barco não vem, o barco da escola não vem, do transporte escolar não está vindo, que a escola não está abrindo, que você vai no posto de saúde, não tem remédio. Mas também é um terror espiritual. Entendeu, Luiz? É um terror espiritual. É o medo de perder a fé. Como, por exemplo, no primeiro conto, o pastor Benedito, em A Maldita História de um Bendito Homem, ele veio para salvar almas e acabou perdendo a própria. E no fundo, aquele pastor ele é um espelho de todo homem que acreditou no bem e viu o mal vencer. Não por força, sabe? Mas exatamente pelo cansaço. Quando eu escrevi aquele conto, eu pensei assim: muito que a fé ela é um fio fino, uma linha tênue e que pode se romper facilmente. O Benedito ele representa a dor de quem pergunta para Deus e não escuta a resposta, sabe? E no Marajó, essa pergunta ela ecoa há séculos.
Então eu estou dizendo que Deus não olha porque o Marajó ele é completamente cristão. Mas é exatamente quando parece, e eu tenho certeza que essa sensação às vezes ela fica dentro de cada um de nós. Parece que a gente não está sendo ouvido. Por isso, mas assim, desculpa, antes de continuar, mas eu tenho certeza que ele ouve sim, porque mesmo diante de tanta maldade, tanta crueldade, sabe, a gente tem resistido. E só Deus mesmo para nos manter de pé. Por isso, Luiz, eu não me chamo só Itamar, sabe? Assim, eu sempre falo isso, eu me chamo Benedito, eu me chamo Lúcia, eu me chamo Luana, eu me chamo todos os nomes que o livro carrega. E até aqueles que não carrega também. Porque cada história minha é um jeito de dizer assim, para quem tá lendo, pro Brasil inteiro, olha para cá, aqui também tem vida, tem arte, aqui tem alma, aqui tem horror sim. Mas o horror, ele é consequência da tua ausência, daquilo que tu não tem feito exatamente para ajudar. É exatamente isso que eu sinto. Agora falando do teu novo livro, Marajó, Contos de Terror e Suspense, traz histórias que mergulham na cultura e nos mitos da região, mas também abordam questões sociais. Como foi o processo de criação dessas histórias e que aspectos da realidade marajoara mais te inspiram durante a escrita? Bom, em relação ao processo de criação, Luiz, é o seguinte, eu costumo dizer que isso é uma travessia e para mim, sinceramente, é espiritual. É assim, é como se alguém me sussurrasse, sabe, no ouvido. É como se alguém estivesse me contando. E, assim, na hora de escrever, claro que, né, a maioria das histórias tem algumas histórias baseadas em fatos reais e tudo mais, mas tudo foi ouvido, sabe? De alguma forma, alguma coisa, em algum momento, eu ouvi algo que me instigou ou me inspirou a escrever aquele conto. Eu não escrevo sozinho, né? Eu sempre escrevo acompanhado, assim, é como se eu estivesse lá, sabe? Na companhia dessas pessoas. E eu visito, normalmente os locais, né, dos quais eu escrevo, são locais que eu visito. Poucos são os locais que eu ainda não fui presencialmente, mas com certeza eu conheci alguém que esteve lá, que me contou, que me falou algo. E no Marajó tu sabes bem que aqui, nós nunca temos uma morte total, né? Então, as pessoas, elas falecem, elas deixam essa vida, mas as histórias delas continuam por aí. E também é uma coisa que me inspira muito, sabe? É não deixar que essas pessoas, elas sejam apagadas pela história. Ainda que a sua história não seja a história mais bonita, mais linda, mas me inspira muito a ideia de manter viva, sabe? Uma coisa que aconteceu para que nós possamos ou corrigi-la ou não deixar mais que aconteça se aquilo for ruim. Mas manter a memória é importante para que nós possamos seguir e ser diferentes, ser melhores, sabe? Eu penso muito nisso. Quando eu escrevi O Castigo das Águas, por exemplo, eu me lembrei, né? Foi uma história que eu ouvi, sabe? Eu ouvi essa história, então é terrível, assim, para mim saber que algo semelhante àquilo aconteceu. Mas também eu fico imaginando, assim, eu tenho mãe, por exemplo, que a minha mãe é capaz de fazer por mim, sabe? As nossas mães, o que elas são capazes de fazer, o que elas foram capazes de fazer, o sacrifício que as mães fazem todo dia, principalmente aqui na nossa região, para cuidar dos seus filhos, é algo estrondoso. Elas se sacrificam realmente até o último osso, sabe? Cortam na própria carne para cuidar dos filhos. É uma luta tremenda, terrivelmente, sabe, grande, estrondosa. A gente não pode esquecer disso, o sacrifício das mães, tudo que elas representam. O retrato, a Lúcia nesse conto, O Castigo das Águas, ela é o retrato, né, da mulher que o Estado esquece. O Estado não alcançou ela. Então, mesmo assim ela persiste. É um terror real,
real, é humano, é social. Eu falo que esse livro ele é de terror social, porque ele confronta, ele confronta a realidade. A gente não vai ver alegorias, sabe, nesse livro. A gente vai perceber que todos os contos, ainda aqueles que tratam especificamente, né, de algo sobrenatural, mas ele é um terror social. E, por exemplo, o Rio Espelhado, né? O rio mostra o que está dentro da gente. É um outro conto. O que está dentro, ele não mostra o que está fora. Eu quero falar da questão da culpa nesse conto. Por exemplo, a gente tem que falar sobre culpa. A culpa coletiva, a culpa daqueles que se omitem, aqueles que veem o erro, veem as coisas acontecendo, veem a tragédia. Eles veem, por exemplo, o que acontece com as crianças, com os jovens, e se calam. Eles ficam calados. E quando você olha nesse rio, você não suporta, porque você não vê a parte de fora, você vê exatamente aquilo que está dentro, quem você é de verdade. E isso às vezes é quase insuportável, dependendo de quem você seja. É bem complicado. Em cada conto tem uma camada de denúncia. Por exemplo, no Palhaço Taquari, isso é incrível. O Palhaço Taquari, o Picadeiro da Morte. Eu tô falando da perda da alegria. Mas o que é que acontece? Um artista, por exemplo, ele vira fantasma, porque o riso dele é engolido pela tragédia. Mas aí a gente tem que refletir. Cara, quantos artistas no nosso Brasil, no nosso Marajó principalmente, eles estão enterrados, eles viraram apenas uma sombra, um fantasma, porque parece, eu ouvi essa frase e é verdade, que o povo gosta de famoso, ele não gosta de artista. Nós temos milhares de artistas que vão desde o artesão ao cantor, né, o escritor. Nós temos vários talentos no nosso Marajó. Mas o povo, o nosso próprio povo, ele fecha os olhos para esses artistas. Porque, como eu estou te dizendo, o povo gosta de famoso, independentemente, sabe, de quem seja, do que ele faça. Ainda que às vezes ele faça, com todo respeito a qualquer tipo de pessoa que tem, né, fruto, que come do fruto do seu trabalho, eu respeito isso. Mas independentemente do segmento, as pessoas preferem os famosos aos artistas. Essa é a verdade. E isso é bem triste, é bem complicado. Por exemplo, a capa do livro é por causa desse conto, O Dia em que Deus Chorou, né? Se você observar no livro, Deus, né, está com o nariz e a boca fechados. Ele não está conseguindo respirar e nem falar. Ele está chorando, liberando uma lágrima. É bem intencional. Cara, eu conheci essa menina. Tentei de todas as formas fazer alguma coisa, sabe? Mas não foi possível. Não foi possível. É muito triste quando a gente não pode fazer. Na verdade é bem delicado, né? Quando a gente chega numa situação dessas assim, você não pode fazer mais nada já. O estado é crítico, entendeu? Bem difícil mesmo. O processo criativo, ele é um ritual, né? De lembrança, de presença, é um ritual de vivência. Eu ando pelo Marajó, eu escrevi esse livro todo, estava no interior escrevendo. Viajei, porque eu acho que é importante isso, você estar lá. E depois eu vou costurando, né? Costurando aquilo que eu posso, fazendo. É um pouco delicado, desculpa, mas é um pouco delicado até falar sobre isso. Mas eu digo assim, eu empresto a mão, sabe? As histórias se escrevem por si só. Muito legal, Itamar. Eu, quando criança, escutei muitas histórias contadas como causas de visagens, contadas como experiências reais, inclusive.
Como que tu entende essa relação dos nomes e significados que o povo usa nessas histórias, né? Geralmente considerando uma experiência de vivida ou pela pessoa ou por alguma pessoa próxima. Sobre essas questões de visagens, os casos, da linguagem popular, por exemplo, do medo, é uma questão que toca bem fundo, porque eu falo assim, né, o povo já nasce poeta. Por exemplo, quando ele fala assim, eu vi uma visagem, ele não está mentindo. Ele está traduzindo o invisível. A gente aprendeu a dar nome, né, ao que o resto do mundo não entende. O caboclo, por exemplo, ele não precisa do Freud, né, para explicar o medo. Ele precisa de um nome. Ele precisa do Curupira, o Benedito, a Mãe d'Água, o Veleiro da Meia-Noite, por exemplo. Essas são figuras que fazem com que ele consiga organizar o seu próprio caos. Quando o povo fala, o Veleiro da Meia-Noite passou, ele está dizendo assim, ó, a injustiça foi feita e agora o espírito da vingança vem cobrar. É simbologia viva, não tem jeito. É esperança. Pelo menos, de que haja justiça. A oralidade aqui é a nossa teologia, ela é a nossa sociologia, a psicologia popular, ela é tudo, não tem jeito. A oralidade, ela é fundamental no Marajó. Eu quis, por exemplo, preservar no livro isso. Em cada conto, o sobrenatural ele tem raiz real. Não é por acaso. Não é por acaso. Ele tem raiz real. Por exemplo, o conto que fala sobre Jaranduba, ele não é só uma lenda de terror. O que é que eu estou dizendo? A terra, ela está gritando. É a natureza cansada de enterrar os nossos crimes. A terra, o rio, a mata, né, são os locais onde os crimes são enterrados. E ninguém está fazendo nada quanto a isso. Eu vou te mencionar aqui uma luta que eu estou travando, que ainda é pequena, eu digo, mas a causa é grande. Hoje no Marajó, existem mais pessoas morrendo de acidente de rabeta do que de moto. Ninguém está olhando para isso. A fiscalização, né, aquaviária não está acontecendo em relação a isso nos municípios. E todos os municípios têm o seu setor de transporte. Todos têm, mas não tem ninguém fazendo nada. Está na hora de a gente fazer alguma coisa. Quantos professores, quantos pais, quantas mães poderiam estar em suas casas hoje se estivessem usando um colete? E isso serve também para a própria pessoa que dirige, que viaja. Quantas vidas teriam sido salvas se elas estivessem usando o colete? Porque eu acredito que a maioria dos afogamentos acontece exatamente porque a pessoa desmaiou pelo baque, pelo susto, não é? Por alguma razão. Não tem ninguém fazendo nada. O rio está, não é, submergindo ali as vidas, levando, tirando, quando isso poderia ter sido evitado. Então, eu estou falando, né, de um terror, por exemplo, que é sobrenatural, mas que ele é real. Ele existe de verdade. A natureza, ela está farta já de ter que enterrar essas pessoas quando não havia necessidade. Existe um período, um tempo, né? A velhice, naturalmente que às vezes um problema de saúde que é irreversível, ainda é compreensível, mas por causa de fatalidades, de coisas que poderiam ter sido evitadas, é bem complicado. É bem complicado mesmo. Então, essas nomenclaturas, elas são poesia pura, é a maneira, né? O povo dizer o indizível. Eu só transformei essa fala em escrita, mas eu não quero tirar dela, né, o poder da terra. Eu não quero também mistificar e dizer que a terra, o rio, a mata, eles, né, são aterrorizantes. Pelo contrário, é injusto até com eles isso, porque nós temos que tratá-los não somente como elementos naturais, mas essenciais. A nossa vida é moldada, a nossa vida ela está completamente ligada ao rio, à terra e à mata. Não tem jeito. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Muito bem, Itamar. Agora, para encerrar, o que o público pode esperar do Marajó Contos de Terror e Suspense?
Fique à vontade também para fazer suas considerações finais. Bom, o que o público pode esperar em relação ao livro, né, Contos de Terror e Suspense, é o seguinte. Ele pode esperar muito do que eu já disse, né, muito do que eu já falei, das questões sociais, desse terror social, psicológico. Mas, assim, eu acho que de tudo mesmo é uma imersão. É um mergulho. Mas não num rio de fantasia, de alegoria. Pelo contrário, é um rio da verdade, sabe? É um rio de verdade. Você pode esperar um livro que ele não vai agradar, ele não quer agradar. O livro é para despertar o nosso olhar, é para nos acordar para muitas coisas que estão acontecendo. E a gente tem tapado o olho, fingido que não vê. É essa a principal intenção do livro. Ele é uma travessia. O leitor entra achando que vai ler sobre monstros e sai percebendo que o monstro é a sociedade que está esquecendo e deixando o Marajó apodrecer em silêncio. O terror aqui ele é uma linguagem que eu encontrei para falar do sofrimento humano. É um modo de fazer assim, de fazer com que o leitor sinta o que os jornais não fazem ele sentir. Quando você lê sobre Lúcia, o leitor sente fome. Se você lê sobre Benedito, você se questiona sobre a sua fé. Quando você se depara ali diante do palhaço Taquari, no Picadeiro da Morte, você percebe o quanto, né, de riso e de artista a gente tem deixado de seguir, de curtir, de acompanhar, de divulgar, de publicar. A gente tem feito isso. Aí quando chega o dia em que Deus chorou, por exemplo, a gente entende que até o céu e o inferno tem ficado pasmos, sabe? Diante de tanta crueldade que tem acontecido aqui nessa terra e ninguém tem feito nada para melhorar. Bom, o público pode esperar também dor, mas uma dor que cura, porque o livro, ele é, acima de tudo, ele é um espelho. Você tem que ter coragem de se olhar nele. Eu tenho certeza que você vai sair transformado. Ele vai fazer você refletir e repensar o seu papel como marajoara, como pertencente ao Marajó, como uma pessoa que ama de verdade, porque quem ama de verdade cuida. Você não se cala diante das injustiças, você não se cala diante das aflições alheias, você não se cala, você não fica quieto, você se incomoda e você age. E quem não tem coragem de mudar, de refletir, vai dormir mal. Porque também é um bom sinal, né? Significa que a consciência acordou. O cara vai dizer, não vou fazer nada, mas aquilo vai martelar. E no fim, Luiz, o que eu quero é isso, que o leitor feche o livro e olhe para o norte assim, tipo, para cá, para o Marajó. Eu tenho que respeitar esse povo, essa luta. Eu tenho que respeitar essa gente. Ele entenda, por exemplo, que o Marajó não é só geografia, né? Não é só o coração pulsante. Não é só isso. É mais, é alma. E existe uma ferida aberta que nós temos que juntos, unidos, fazer alguma coisa para que ela cicatrize. Apagar não dá, nós não podemos apagar, porque nós temos que honrar todos aqueles que sofreram, que já sofreram, né? Que foram injustiçados. Nós temos que honrar a dor que essas pessoas tiveram que passar para a gente construir e pensar num mundo, num lugar melhor. Isso é fundamental. E, né, se depois de alguém ler, sentir vontade de acender uma vela, de rezar, de pedir perdão, de abraçar um desconhecido, então o livro cumpriu sua missão. Porque o terror, quando ele é bem contado, não é sobre medo, né? Pelo contrário, esse livro, ele não foi escrito para causar medo, ainda que ele seja de terror e suspense. Ele foi escrito
para a gente descobrir em nós a nossa humanidade. É isso. Te agradeço muito, muito mesmo, de coração, por essa oportunidade de estar aqui contigo. Muito sucesso aí no teu trabalho, família. O que você está fazendo aqui é incrível, é maravilhoso, essas oportunidades para a gente se expressar e para o povo conhecer também o nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado por mais pessoas como você. Eu tenho batido muito nessa tecla, né? Que se levantem mais pessoas, né, que tenham no coração o social, o coletivo. É isso. Um abração, sabe? De coração. Muito obrigado mesmo, Luiz. Um abraço. A gente termina aqui mais um episódio do Ecos do Marajó. Agradeço, Itamar, pela sua participação, pela conversa e o que você pôde compartilhar com a gente aqui no Ecos do Marajó. Se quiser ouvir outros episódios, é só seguir o Ecos do Marajó no seu tocador preferido, nas redes sociais. Eu sou o Luiz e te espero no próximo episódio. Tchau, tchau.